O Centro de Apoio ao Cuidador Informal surgiu em fevereiro de 2019 para capacitar e diminuir a sobrecarga dos cuidadores. A equipa assegura apoio psicossocial, dinamiza grupos de capacitação e apoia na requisição do Estatuto de Cuidador Informal. O melhor que nos pode acontecer na vida, ou o pior, para nos apercebermos das coisas, passarmos por elas. Enquanto cuidador informal, acabei por me aperceber daquilo que só imaginava e imaginava de uma forma muito distante da realidade. E eu posso dar graças a Deus, porque tenho condição económica para ter algumas ajudas. Mas mesmo assim, apercebi-me que a experiência é muito dura. Portanto, pus-me a imaginar o que será para aquelas pessoas que, não tendo condição económica, não tendo ajudas familiares, daí que nasceu a ideia de montar este projeto do cuidador informal. Numa fase inicial, nós começamos por reunir com os nossos parceiros locais, por pensar como é que iríamos desenhar o projeto e começamos por fazer um levantamento dos cuidadores aqui no concelho. Foram os resultados das experiências dos cuidadores, das necessidades que eles nos foram apresentando, que orientaram o desenho do projeto. E criamos uma resposta para apoiar os cuidadores em função daquilo que eles nos foram transmitindo no protocolo de entrevista que nós elaboramos para cada vez que conhecíamos um cuidador, identificarmos as necessidades e depois de fazer um estudo das necessidades globais de todos eles, fomos criando as respostas à medida destes 2 anos. Divulgamos também junto às instituições, das juntas de freguesia, ou então serem as instituições a referenciar, que também já tem acontecido. Também reunimos com o Centro de Saúde, podem ser entidades referenciadoras, IPSS, a Câmara ou o próprio cuidador. Antes da pandemia, o critério era ou entrevista presencial ou no domicílio, porque há cuidadores que não têm quem os substitua e, portanto, nós íamos fazer a entrevista no domicílio. Depois da pandemia, tivemos que nos reajustar um bocadinho e começamos a fazer muito o atendimento telefónico. Quando a situação pandémica começou a melhorar, as entrevistas também são presenciais e, portanto, marcamos de acordo com a disponibilidade do cuidador. Muitas vezes é o cuidador que nos procura, outras vezes são as entidades que referenciam o cuidador, mas sempre com o consentimento deste. Essa resposta da substituição do cuidador informal por um cuidador formal, que neste caso é o nosso projeto Lousada Cuida, que é uma das respostas mais recentes, mas temos outras respostas, como o apoio psicossocial, a capacitação, os grupos psicoeducativos, o apoio psicológico, a orientação para a questão dos direitos sociais, que muitos cuidadores desconheciam, medidas de apoio que já existem pelo Estado e que muitos desconheciam, e como é que nós conquistamos a confiança para chegar, por exemplo, a este serviço do Lousada Cuida, que é a substituição do cuidador. Nós fazemos uma primeira entrevista, nesta primeira entrevista tentamos identificar as necessidades que o cuidador tem, tentamos explorar aquilo a que já recorreu ou não, identificamos tudo aquilo que já existe na comunidade para encaminhar. É um processo de ajuda contínuo. As minhas maiores dificuldades é ser cuidador informal 24/24, porque estou sozinha nesta luta, não é? E ser cuidador informal não é só chegar aqui e ver a pessoa neste estado, compreende? Eu tenho que lhe mudar a fralda, eu tenho que o virar porque ele já não vira. A primeira vez foi há 9 anos, e assim mais malzinha está há 6, assim acamada. Há noites que a gente não dorme, assim, ela às vezes tem noites sossegadinhas, mas tem que a virar, eu não durmo mais que 3 horas seguidas. A gente tem que pôr praticamente a nossa vida de lado. Basta a gente conversar com as pessoas. Eu digo por mim e vejo pela minha irmã, a gente acaba por ficar tipo isolada, porque a gente vai cuidando deles diariamente, está metido aqui de casa sempre, 24 horas praticamente. Não entendíamos certas coisas deles. Muitas das coisas que passaram, que eu ouço pessoas que não sabiam, nós por acaso fomos aprendendo a lidar, como dar a medicação, como cuidar deles, como os levantar. Essas coisas todas, coisas que a gente aprendeu por nossa cabeça. Ajuda muito e dá conhecimento do que é que a gente deve fazer. É bom a gente estar em grupo e vai aprendendo sempre uma dica de uma dica de outra, pequenos pormenores que nos ajudam muito. A opinião uma das outras, que elas passam e a gente vai aprendendo. E ajudas que há, ajudas que eu nem sabia que havia, ajudas de fralda, por exemplo. Sim, mesmo quando foi para ela ir à junta médica, foram vocês que me ajudaram a fazer a carta. Essas ajudas todas eu não sabia que existia. A gente não sabe e vocês é que me ajudaram em tudo. Apoia-me aqui com o cuidador, que é a Dona Rosário, que é uma excelente pessoa, muito responsável. Eu, quando saio, vou plenamente confiante, porque sei que ela que toma conta do meu marido como se fosse eu.
Fizemos alguns contactos com algumas empresas locais e de uma empresa local aqui do concelho fez parceria connosco e conseguimos um banco de voluntariado, ou seja, temos alguns voluntários que já estão a apoiar alguns cuidadores. É possível ser feito por e-mail, mas que os nossos cuidadores não têm essa competência nem esses meios. Estes voluntários disponibilizam-se, vão à casa do cuidador, portanto, numa primeira fase nós acompanhamos sempre o voluntário para apresentar ao cuidador e depois o cuidador e o voluntário estabelecem esta relação de ajuda mútua, ou até com o apoio meramente psicossocial, a fazer contacto telefónico para saber como está e o cuidador tem ali uma meia hora, uma hora para poder conversar um bocadinho e aliviar um bocadinho aquela sobrecarga psicológica e emocional que carrega em si.